beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor do Colégio Metropolitano de Goiânia, Goiás, e estou de volta para terminarmos, assim como prometido, a competência 1, norma culta da língua portuguesa para redação do Enem. Nosso objetivo aqui não é ficar nesse momento classificando orações, mas entender como que a relação de frase, oração e período, e também um pouco de vírgula, pode ajudar-nos aí a constituir uma boa norma para a redação do Enem, que aliás vale para a gente 200 pontos. Aqui eu trouxe para vocês hoje, um pouco daquilo que é chamado de oração subordinada adverbial, Falamos já que é oração porque tem verbo ou locução verbal. No vídeo anterior, falamos das orações coordenadas. As orações coordenadas são orações que são independentes. Eu não dependo de uma outra oração para ter meu sentido estabelecido. Diferente da oração subordinada, que tem uma questão de dependência. E as adverbiais, porque essas funções agora serão relacionadas a advérbios, exercerão função aí, relativa a advérbio. A primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a busca pelos verbos. Professor, quando eu faço uma redação, eu não vou atrás dos verbos, para saber se está certo ou errado. Mas, se estudarmos isso, esse processo, eu te garanto que vai se tornar um processo inconsciente, automático, e ele vai funcionar. Então, nós temos aqui, por exemplo, 1, 2 verbos, ok? Aprende e estuda. Se eu pensar em uma separação, eu tenho até aqui a minha primeira oração e de à medida que estuda, eu tenho aqui a minha segunda oração. Se formos classificar, essa oração eu vou chamar de principal e essa oração de subordinada adverbial. Thiago, não entendi nada. Então, presta atenção. Aqui nós temos um conectivo, ok? Dentro de um conceito de oração subordinada adverbial, aquela oração que tiver o conectivo, se ela for desenvolvida, certo? Vai ser a nossa oração subordinada. E a outra oração, portanto, vai ser a nossa oração principal. E isso vocês podem ver mais detalhadamente, mais à frente, com o conceito de coesão textual. Então, o que nós temos? Oração principal, oração subordinada adverbial. Percebam que a gente vai chamar, para facilitar agora, essa ordem de uma ordem direta. Oração principal, oração subordinada. Se mantivermos essa ordem direta nas orações subordinadas adverbiais, período composto por subordinação, eu não preciso, nesse momento, de uma vírgula, certo? Se eu fizer um movimento contrário, eu vou separar aqui, à medida que estuda, ele aprende. Eu fiz uma inversão. Nesse momento, eu tenho uma oração subordinada adverbial. O meu conectivo está marcado aqui. E depois eu tenho uma oração principal. Onde que eu quero chegar? Eu quero falar para vocês que nesse momento, quando eu tenho uma inversão das minhas orações, eu vou precisar de uma vírgula para marcar essa inversão. Então, se você costuma colocar uma oração subordinada adverbial no seu texto de forma invertida, primeiro a oração adverbial e depois a oração principal, atente-se ao uso da vírgula, ok? Aqui eu não preciso dessa vírgula, porque eu tenho uma ordem direta, oração principal e oração subordinada adverbial. E aqui, no entanto, eu preciso da vírgula porque eu faço uma inversão. É muito comum nesse conceito de subordinação, com função de advérbio, que haja essa inversão no texto. Muito cuidado com isso. Comecei com essa inversão, atentem-se a essa vírgula. Professor, mas como que eu vou saber qual conectivo eu devo usar aqui nesse momento?
Para isso, nós temos um outro momento, né, que não é a língua portuguesa, simplesmente, mas é a competência 4, movimentos de coesão textual, que podem ser trabalhados aqui para a gente, né, através dos seguintes conceitos. Orações subordinadas adverbiais, temporais, proporcionais, causais, finais, conformativas, consecutivas, condicionais, comparativas e concessivas. Eu peço que vocês estudem para quando estivermos lá na competência 4, esses movimentos de coesão textual, que esses conectivos já estejam internalizados, ok? Porque se eu sei que um conectivo pertence, por exemplo, à relação de condição, e eu começo o meu período com esse conectivo, eu sei que depois, provavelmente, eu tenho que introduzir uma vírgula no meu contexto. Então, muito cuidado com isso. Dei uma lida aqui, que nós voltamos para esse conteúdo lá na competência 4, ok? Então, só para fechar um pouco daquela oração subordinada adverbial. Atentem-se à ordem direta, oração principal, para depois termos a oração subordinada, e a ordem inversa, indireta, oração subordinada adverbial, para depois termos a oração principal. Pensando aqui nesse momento no uso da vírgula. Ok? Não saia daí. Galera, então para a gente finalizar a nossa primeira parte aqui, né, competência número 1, norma culta da língua portuguesa, eu vou trazer para vocês aqui um conceito básico de oração subordinada adjetiva. Por que isso, professor? Oração subordinada adjetiva. A oração a gente vai trabalhar lá na parte de coesão textual? Sim, só que aqui nós temos duas coisas, né? E uma dessas duas coisas nos interessa bastante, que é o uso da vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Para isso, eu trouxe aqui dois conceitos que são conceitos novos, né, para alguns de vocês. Adjetivo restritivo, adjetivo explicativo. Já sabemos o que é um adjetivo, né? Aquilo que serve para caracterizar, né, atribuir características a um nome. Só que, como que eu penso nesse sentido de restrição e de explicação? Vamos lá. A bebida fria não o agradava. Qual que é o nosso adjetivo aqui? Nós temos aqui fria. A neve fria o assustava. Então nós temos aqui fria também. Deixa eu colocar um pontinho aqui, né, para caracterizar período. A bebida fria não agradava, a neve fria ou assustava. Se eu perguntar para vocês a classe de palavras, vocês vão me falar assim: ora, Tiago, os dois são adjetivos, né? Esses dois nomes são adjetivos. Só que esse adjetivo tem um valor diferente desse outro adjetivo. E que valor é esse? Presta atenção aqui, ó. A bebida fria não agradava. Toda bebida é fria? Pensem nisso. A neve fria o assustava. Toda neve é fria? Então, se fizermos isso aqui, por exemplo, falarmos assim, ó, temos aqui essa divisão. A bebida fria não agradava. Vamos pensar que eu tenho aqui, por exemplo, bebidas quentes. E desse lado eu tenho bebida fria. Não existem apenas bebidas frias. Por isso que o nosso adjetivo ele vai ter uma função de restringir, de particularizar esse nome. Porque ele vai falar apenas de uma parte, de um grupo. Ele não vai falar, né, de características inerentes a esse nome. Então, como nem toda bebida é fria, eu falo apenas de uma parte. Eu estou restringindo, beleza, a esse grupo, ok? Diferente desse outro adjetivo. A neve fria o assustava. Eu tenho outro tipo de neve? Eu estou falando aqui de uma parte ou eu falo do todo? Eu posso chegar ali e falar, nossa, agora eu tenho uma neve que é quente. Eu posso fazer isso? Não, por quê? Porque a nossa neve, certo? Ela vai ser caracterizada como fria. Então, isso aqui pertence a esse grupo. Fazendo, portanto, que o adjetivo explicativo
fazendo com que o adjetivo explicativo faça referência ao todo e não à parte. Então, quando eu falo a neve fria, eu não tenho outro tipo, beleza? De neve que não seja essa neve fria. Eu posso ter cores diferentes, certo? Agora, para falar dessa temperatura aqui, não. E aqui, bebida fria, eu posso ter outros tipos? Sim. Então, o que é um adjetivo restritivo? É um adjetivo que vai falar da parte de um grupo. E o que é um adjetivo explicativo? É um adjetivo para a gente que vai falar do todo, de características inerentes a esse objeto. Professor, mas por que eu quero saber de adjetivo restritivo e explicativo? Porque esses adjetivos servem de base para a gente, para entendermos também orações subordinadas adjetivas. Vamos voltar para aquele conceito de oração. Eu preciso de verbo, beleza? Eu tenho aqui o meu verbo, e eu preciso aqui também de um verbo, nesse momento uma locução verbal. Separei as minhas orações. Quantas orações eu tenho aqui? Beleza? Eu tenho 3 orações. Ah, Tiago, mas você falou aqui, indivíduo separou, que são racistas separou, merecem ser punidos, também separou. Certo? Mas quantos verbos ou locuções eu tenho? Aqui eu tenho 1, 2. Indivíduos, por que ele está ali? Porque nós separamos, beleza? O sujeito do verbo através de uma outra oração. Da mesma forma, nós temos aqui, deixa eu passar para cá, da mesma forma, nós temos aqui, os indivíduos racistas merecem ser punidos. Essa oração que não tem o conectivo vai ser chamada de oração principal. Então aqui, oração principal. E a nossa oração, que tem um conectivo, um conector, vai ser chamada de oração subordinada. Então aqui nós temos uma oração subordinada. Uma informação importante, que vai ajudá-los bastante na competência 4, que é coesão textual. O uso desse que pode gerar para o nosso texto um movimento chamado de queísmo, que é um movimento desnecessário e que, na verdade, deve ser corrigido no texto. Esse que, aqui, nesse momento, vai ser chamado de pronome relativo. Então, nós temos aqui um pronome relativo, certo? O pronome relativo ele vai fazer referência a algum nome no texto. Nesse momento, indivíduos, ok? Mas não é isso ainda que importa pra gente. Qual que é a parte mais interessante, das orações subordinadas adjetivas que a gente tem que ter em mente para poder trabalhar o aspecto da competência 1? Notem que aquele primeiro período e esse primeiro período estão constituídos da mesma forma. Os dois não têm vírgulas, ok? Eu já sei que o adjetivo restritivo vai falar de uma parte e o adjetivo explicativo vai falar do todo. E, coincidentemente, nós só temos 2 tipos de orações adjetivas. A oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. E de forma visual, de forma mais lógica, o que diferencia uma oração da outra é o uso de vírgula. O uso de vírgula nas orações explicativas e a ausência da vírgula na oração restritiva. E percebam o seguinte, como o uso da vírgula pode mudar não apenas a classificação, mas o sentido do nosso texto. Então, olha um recurso de língua trabalhando aí no sentido do seu texto. Aqui eu tenho uma oração que está dando característica. Os indivíduos que são racistas, eu tenho uma característica para esse grupo. Portanto, essa oração vai ser adjetiva. Aqui, da mesma forma, adjetiva. Se essa oração adjetiva não tem vírgula, ela vai ser chamada de restritiva. E a que contém a vírgula vai ser chamada de explicativa. Ok, Tiago, é só isso? Presta atenção no seguinte.
Quando eu não tenho uma vírgula para separar essa oração subordinada adjetiva e eu vou nomeá-la, né, por restritiva, eu tenho que pensar o seguinte: os indivíduos que são racistas merecem ser punidos. Todos os indivíduos aqui são racistas? Presta atenção. Todos os indivíduos são racistas? Se essa oração é restritiva, eu vou falar da parte ou do todo? Eu vou falar da parte. Então, a minha oração restritiva fala da parte. Então, eu não posso falar que todos os indivíduos aqui são racistas. Por quê? Porque a ausência da vírgula vai me dar uma restrição. Se nem todos os indivíduos são racistas, todos os indivíduos aqui precisam ser punidos? Não. Somente aqueles indivíduos que são racistas. Ok? E olha a diferença nesse momento. Os indivíduos que são racistas merecem ser punidos. Aqui, como a minha oração é explicativa e eu tenho uma característica atribuída a indivíduos, eu estou falando do todo. Certo? Os indivíduos que são racistas. Quem são racistas aqui? Os indivíduos. Nesse momento eu falo que todos os indivíduos são racistas. Beleza? Se todos os indivíduos são racistas, todos merecem ser punidos. Pergunta: todos os indivíduos na sociedade brasileira são racistas? Vamos pensar isso. Se sua resposta for não, se sua resposta for apenas alguns indivíduos, né, se consideram racistas ou são realmente racistas na sociedade brasileira, eu vou construir uma oração restritiva, com ausência de uso, né, da vírgula. Não vou colocar uma vírgula. Agora, se a sua resposta é: eu quero afirmar que todos os indivíduos são racistas, ok? Eu vou colocar essa oração adjetiva entre vírgulas nesse momento. Por quê? Como eu quero me referir ao todo, esse todo vem através de uma explicação. Então, galera, o que eu sugiro de leitura para vocês nessa primeira competência? Internalizem os desvios de vocês, reescrevam os erros ortográficos, deem uma lida, principalmente, né, no uso de vírgula. Aqui nós trabalhamos um pouco das vírgulas, né, em orações adjetivas e orações adverbiais. Muito cuidado com o início em letra maiúscula, cuidado com o ordenamento, né, com aquela linearidade ali, cuidado com as margens, principalmente a margem do lado direito, que dá pra gente separação silábica, ok? Chegue lá no final: eu tenho dúvida de separação silábica. Use uma outra palavra, ou melhor, estude aquela palavra que você tem dúvida, certo? Então, o conceito de frase, de oração e de período nos ajuda bastante nessa competência 1, ok? Espero tê-los ajudado nessa competência. Ficamos por aqui, nos vemos na competência 2. Tema, dissertação argumentativa e repertório sociocultural. Até mais, muito obrigado.